De volta no seu rádio do YouTube aqui na Jovem Pan News. Agora, Rivaroli, nós vamos falar de tempo quente na política, é polêmica, tá? O líder do governo, Bolsonaro, na Câmara dos Deputados, o Ricardo Barros, aqui do Paraná, do Partido Progressistas, ameaçou acionar a justiça se o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro conseguir ter a candidatura dele ao Senado homologada, ou seja, validada pela justiça, registrada e carimbada, digamos assim, né? A possibilidade do PP impugnar a candidatura de Moro, PP que é o partido do Ricardo Barros, foi confirmada ontem pelo próprio. O líder do governo na Câmara, né? E pai da presidente estadual do PP, a Maria Vitória, é um político altamente crítico à entrada de Sérgio Moro na disputa eleitoral. Ele já tinha conversado com a gente numa entrevista ao Jornal da Manhã, aqui da Jovem Pan News, e de uma forma, acho que posso dizer irônica, chegou a mencionar que o Sérgio Moro teria considerado o Paraná muito pequeno para ele. Aí foi para São Paulo. Aí chegou lá em São Paulo, não conseguiu fazer vingar a sua candidatura. Aí voltou ao pequeno Paraná. Era alguma coisa assim, né? Que o Barros dizia assim. Vamos ver como ele vai se sair agora no pequeno Paraná, que para ele não era suficiente. E agora vem esta nova fala, né? O ex-juiz Sérgio Moro tem sido alvo de vários questionamentos sobre a sua candidatura. Em São Paulo, vamos lembrar que ele teve o registro de domicílio eleitoral negado pela Justiça Eleitoral depois de uma ação do PT. E aí, quando voltou aqui ao Paraná, anunciou a sua vontade de disputar as eleições pelo Estado, né? Pelo União Brasil. Ele entrou com um pedido na Justiça contestando a possível candidatura. E o Ricardo Barros lembrou então esses dois processos contra o Sérgio Moro e disse que se a candidatura do Moro for homologada, o PP vai sim, deve sim questionar esse registro. Vamos ouvir o Ricardo Barros. Eventualmente questionamento sobre a legitimidade da sua condição de ser elegível. Me parece que perdeu a condição quando se filiou fora do domicílio em que pretende disputar, como diz a lei. Uma decisão que o partido só tomará se ele fizer o seu pedido de registro de candidatura. Ele sendo uma pessoa do mundo jurídico e sabendo que não pode concorrer, talvez não queira forçar a situação. Muito bem, então Ricardo Barros esteve na Assembleia Legislativa ontem de tarde e falou também sobre o pré-candidato ao Senado do partido dele, que é o deputado estadual e ex-secretário do governo Ratinho Júnior, Guto Silva. O Ricardo Barros diz que, a princípio, o PP mantém a iniciativa de lançar o Guto Silva na disputa. O Guto Silva aparece até o momento com números baixos nas pesquisas que foram feitas. É o que? 1% mais ou menos que ele aparece, né? Que mostra que talvez o eleitor não conheça bastante, mesmo ele estando aí comandando a secretaria e sendo deputado. Então, entretanto, tem essa questão aí. Se existir, por exemplo, um pedido de Ratinho Júnior, o Barros disse, de Jair Bolsonaro, para que outro nome seja apoiado, e aí essa escolha pode até ser revista. Vamos ouvir o que disse o Barros. O partido pretende lançar o candidato Guto Silva ao Senado e aguarda a definição de outras candidaturas, né, que se apresentam. Então nós temos aí, vamos aguardar, porque isso vai ter discussão, vai ter registro, impugnação. O quadro de Senado eu acho que se resolve um pouco mais à frente. Não recebemos essa solicitação ainda, mas se recebermos, vamos analisar. Obviamente, o partido vai considerar um pedido do presidente Bolsonaro e do governador Ratinho Júnior. Mas, por enquanto, cada partido tem liberdade, pela regra eleitoral, de lançar seu próprio candidato, mesmo estando todos coligados na chapa majoritária, e nós temos candidato, que é o ex-chefe da Casa Civil, Guto Silva. Muito bem, tá aí o Ricardo Barros. Vou começar analisando a fala a respeito, obviamente, da situação do Sérgio Moro. Sérgio Moro vem tomando tentativa de tiro de todos os lados desde que anunciou sua pré-candidatura. Dentro do partido também. Dentro do partido também, né? Apoiadores do Bolsonaro e contra o Sérgio Moro já vieram questionar essa mesma situação da filiação dele acontecer em São Paulo. Ele vir disputar o Paraná depois de uma derrota na Justiça Eleitoral de São Paulo. E o Ricardo Barros, que é um político muito poderoso, muito experiente, já esteve aí
sendo parte de governos desde Fernando Henrique Cardoso, passando por Lula, Dilma e agora líder do governo Bolsonaro, vem se colocando como um fortíssimo opositor à candidatura do Sérgio Moro aqui pelo Paraná, criticando e prometendo aí providências se for homologada. E vai ser homologada, né, Rivaroli? Porque o Sérgio Moro anunciou já oficialmente que é candidato e vai pedir o registro da candidatura naturalmente. Então nós vamos ver muito possivelmente esse embate. Faz sentido a colocação do Ricardo Barros? É um ponto a ser levantado tecnicamente aí sobre a candidatura do Sérgio Moro? E quais são os desdobramentos políticos dessa decisão, Riva? Tecnicamente todo questionamento é válido, porque sim, ele se filiou por lá, depois teve que se filiar por aqui, já fora do prazo. Isso pode, não sei como a Justiça Eleitoral vai entender. Nós podemos ter um senador eleito aqui do Paraná que pode ter o seu registro cassado lá na frente. Pode existir? Existe essa possibilidade? Claro que existe. Ela é pequena? É. Isso também temos que falar para a população de uma maneira geral. Agora, aí é briga também de região, né, Rafa? Da onde vêm os dois? Os dois vêm de Maringá. Ricardo Barros sempre foi um crítico da Lava Jato. Sempre. No começo apoiou, depois foi vendo os caminhos que ela foi tomando. É um crítico ferrenho da Lava Jato, é um crítico ferrenho do Moro entrar na política desde sempre. E outra, né? Ali nós estamos falando de cacicado. Se o Sérgio Moro se elege como um senador da República, ele passa a ter também uma relevância muito grande na região eleitoral de Maringá, que é uma região do Ricardo Barros, e todo mundo sabe disso. Ali ele elege prefeito, elege deputado, quem ele determina. É uma região que ele tem um domínio eleitoral, é a sua base eleitoral muito forte. Desde lá em 1992, quando foi eleito prefeito da cidade de Maringá. Então poderia ser uma ameaça, vamos dizer assim, a esse domínio, de certa maneira. Sim, claro que sim. E ele vai na Assembleia para quê? O que um deputado federal, o líder do governo, vai fazer na Assembleia? Costura política. Costura política. Ó, eu estou de olho em vocês. Eu sei o que nós vamos fazer. Eu tô aqui, vamos. É isso. Aparece para dizer. E o Ricardo Barros, ele é um cara extremamente pragmático. É um político pragmático. Conhece de política a fundo, das relações políticas a fundo, né? Conhece de política e sabe a hora de atacar, sabe a hora de recuar, sabe conceder, sabe perder mais ou perder menos, ou ganhar mais e ganhar menos. Nós já contamos a história aqui, a eleição de Severino Cavalcante tem o dedo dele. Foi ele que empurrou o Severino Cavalcante para ser presidente da Câmara de Deputados. Que era um Zé Ninguém, traduzindo aqui, para dar um recado claro ao governo. Ou vocês começam a abraçar a pauta, que na época o Centrão não era o Centrão, era o Centro, ou vocês abraçam a pauta que era da minoria, ou a gente para a Câmara. Não passa nada. Nada. Nem quem vocês querem colocar para comandar a casa. Sabe fazer costura a ponto de ser vice-líder de governo Fernando Henrique, líder de governo Dilma, líder de governo Lula, ter parte do baixo clero na mão. Então ele está falando de políticos de experiência. Está falando de um novato contra alguém que já tem umas 3 Copas do Mundo. Então é isso. Basicamente é isso. Ele sempre foi crítico de entrar na política e ele sabia. O Ricardo Barros, desde o começo, vinha dizendo: ele vai ser político, ele vai ser político. E ele acertou. E veio criticando, porque eu lembro que ele ainda disse o seguinte, é muito curioso, né? Mais ou menos era esse o teor da fala do Ricardo Barros, que o Sérgio Moro tenha perseguido tanto a classe política, que é o entendimento dele, e agora queira se juntar aos políticos. E aí ele questionava como vai ser a relação, né? Ele eventualmente eleito, por exemplo, no Congresso, com os seus pares a quem ele mandou prender, investigar, porque segundo o Ricardo Barros, a interpretação dele é de que existiram abusos da Operação Lava Jato. Estamos trazendo pontos de vista aqui, né? Já o Sérgio Moro diz que vem com o discurso de que vai renovar a política, de que é preciso apertar mais o controle em cima da corrupção, da questão das sabatinas aos indicados para o Supremo Tribunal Federal, que é preciso que os senadores sejam menos apáticos aqui no Paraná e façam mais. Não lembro exatamente o termo que eles usam, você lembra, Riva? Mas era isso, como se fosse uma apatia, né? Uma distância, poucos resultados, os políticos daqui estariam trazendo para o Estado. Então, a gente vai encarar e encontrar esse debate que muito provavelmente vai acontecer na Justiça Eleitoral, porque o Sérgio Moro vai homologar a candidatura, ele vai pedir o registro da candidatura, é fato. É fato. O partido deixou nas mãos dele para ele escolher o que bem quisesse. E aí a gente vai ter uma disputa nos bastidores muito grande. De gigantes aí, né? Um sabendo jogar o jogo e o outro chegando com essa ideia de eu sou um novo, eu posso fazer muita coisa. E aí vai para a Justiça Eleitoral. Gente, política é assim. O sistema tem que te aceitar.
A gente viu aqueles políticos que vieram com essa ideia de que eu sou antissistema, ou abriram possibilidades do sistema fazer parte do jogo deles, ou são cartas fora do baralho. O sistema político brasileiro, aquelas velhas oligarquias, aquelas pessoas que estão há muito tempo lá, elas não permitem isso. Elas têm o domínio, a dominância da política brasileira está na mão dessa gente. Quem vem com esse discurso é um discurso que cola para vender. Mas se não souber jogar esse jogo, o jogo te exclui. O jogo te exclui. É assim que é a política no nosso país. 11h47. Muito bem.